Bom dia, pessoal. Então, hoje vamos começar um conteúdo novo, tá? Vamos falar sobre as estruturas da matéria. Então, a gente vai começar a falar sobre o átomo. O que é o átomo? Como que foi descoberto? Quais foram as primeiras teorias, tá? Aqui na página seguinte, na página 25, a gente tem algumas histórias sobre o átomo, né? Quem foram os primeiros a estudar, a pensar sobre essa partícula, né? Aqui no caso, aqui, ó, Demócrito, né? Ele começou a pensar o seguinte: se eu pegasse um grãozinho de areia e fosse quebrando ele, quebrando, eu ia chegar numa hora que eu não iria conseguir quebrar ele mais. A essa estrutura, né, que chegou para com esse pequenininho, assim, que ele não conseguia chegar mais, eles deram o nome de átomo, que significa indivisível. E depois disso, né, claro, depois de vários e vários anos, começou a ter os primeiros modelos científicos, tá? Que é esse que a gente vai focar agora. Quais foram os modelos científicos? O que são os modelos científicos, né? São modelos que representam é, a estrutura melhor com a finalidade de simular, explorar, prever e principalmente explicar determinado fenômeno. Ótimo. Então começou lá em 1803 até 1808, quando o cientista John Dalton, né, começou a estudar e analisar os experimentos realizados lá por Lavoisier, por Proust, que ainda estavam sem explicações. Aí ele concluiu o seguinte, Dalton, que todos os tipos de substâncias eram constituídos pela união de um número limitado de partículas, né? Que ele identificou como átomo, que foi o nome lá que Demócrito deu, aquela estrutura que ninguém conseguia quebrar mais, né? Aí Dalton fez a estrutura do átomo. Vocês já jogaram bilhar, né? A bola de bilhar. Então, uma bola de bilhar, ela é pesada, ela é toda preenchida, né? Ela não tem espaço lá dentro dela. E o modelo atômico de Dalton era esse, que era uma partícula, olha só, maciça, indivisível e esférica. Ela era uma bolinha, né? Toda preenchida por dentro, sem espaço nenhum, e não poderia ser criada, destruída ou transformada em outra. Então, era aquilo que existia, nada mudava, ninguém criava, é, nada se dividia ela, era uma coisa indestrutível, segundo John Dalton, certo? E essa teoria ainda teve outras, né, junto com a dele, olha lá. A matéria é constituída de pequenas partículas denominadas átomos. Bom, nisso ele estava certo, né? A matéria ela é constituída de pequenas partículas que são os átomos, né? Tudo é formado pela junção dos átomos. Um conjunto de átomos com a mesma massa e o mesmo tamanho apresentam as mesmas propriedades e constituem um elemento químico. Opa! Os postulados deles, na maioria estava certo, tá, gente? A gente vai ver conforme vamos estudando. Elementos químicos diferentes apresentam átomos com massa, tamanho e propriedades diferentes. Olha só. Lá naquela época, hein, sem estrutura nenhuma. A combinação de átomos de elementos químicos diferentes origina substâncias compostas diferentes. Em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, são simplesmente rearranjados, originando novas substâncias. Então, ou seja, ele pegava o átomo, eles se reorganizavam e formavam outros, né? A teoria de Dalton foi de grande importância para o desenvolvimento da química, pois possibilitou a interpretação dos comportamentos de determinados materiais. Então, a partir desses postulados, o pessoal começou a falar, mas faz sentido isso que ele está falando? Vamos estudar isso daí, porque faz sentido, né? Vamos ver o porquê. Que é essas partículas, como elas se organizam, como elas se reorganizam, como elas formam outros elementos químicos.
Então, a partir daí, vieram outras explicações a partir lá de Lavoisier, né? Ah lá, de acordo com ele, quando Lavoisier falou, todas as substâncias que podiam ser decompostas, ou seja, ser quebradas, ser separadas, ao receber algum tipo de energia, eram denominadas de substâncias compostas, ou seja, eu tinha uma substância, uma composição, eu conseguia separar elas, então eu tinha uma substância composta, tá? Ao contrário, umas substâncias que não podiam ser divididas em outra eram chamadas de simples. Ou seja, olha só, a água, eu consigo separar os átomos que formam a minha água, porque a água é formada por hidrogênio e oxigênio, certo? Então, hidrogênio e oxigênio. Então, quando eu quebro a minha água, eu vou ter o quê? A molécula de hidrogênio e a molécula de oxigênio. Assim como é a amônia, o nitrogênio e o hidrogênio, eu quebro elas, eu consigo separar, então eu tenho uma substância composta. Agora, deixa eu ver se aqui tem, não. Agora, se eu tivesse, vamos desenhar aqui, terão o meu átomo aqui, um átomo qualquer. E ele fosse um oxigênio, só oxigênios aqui. Vamos fazer aqui as outras bolinhas aqui em volta dele, tá? Só oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho o quê? 5 oxigênios, certo? Aqui é só oxigênio, não tem o outro elemento químico. Então, isso aqui é uma substância simples, tá? Independente de quantas quantidades eu tenho, que seja somente de um tipo de elemento químico, é uma substância simples, certo, pessoal? Até aqui. Ó, substâncias formadas por átomos de elementos químicos diferentes, como a água, a amônia, são compostas. Substâncias formadas por átomos de um mesmo elemento químico, como o hidrogênio, olha só, H2, O2, N2, podia ser H100 aqui, que ia ser uma substância simples, porque só iria ser formada de hidrogênio. Podia ser O1000 aqui, isso não existe, tá, pessoal? Mas só para exemplificar, que seria uma substância simples, porque só tinha oxigênio, tá? Isso não altera a quantidade de um mesmo elemento químico, sendo somente ele, ainda constitui uma substância simples. Alguma dúvida sobre o modelo de Dalton, tá? Vamos ver os outros modelos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!